Seja bem-vindo ao Empreendedor. Aqui é o podcast onde a gente fala sério, mas sem aquela cara de reunião. E hoje o podcast está o tanto quanto atípico. Nós estamos recebendo aqui hoje duas mães atípicas, que vão compartilhar um pouquinho das histórias delas, vão compartilhar um pouquinho dos projetos, dos sonhos. Mas antes de vocês saberem um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre esses sonhos, sobre essas realizações, convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo com a sua família, se você é uma família típica ou com uma família típica que você conheça. E vamos para a apresentação. Estamos aqui com a Mônica, com a Gislaine, sejam bem-vindas. Obrigada. Queria ouvir um pouquinho sobre vocês, da história de vocês. Vocês têm filhinhos atípicos também, né? Como é que foi a descoberta? Vamos bater um papo super gostoso aí, vamos compartilhar. Com certeza. Mônica, como você... Conta um pouco da sua história pra gente, quem você é. Bom, eu sou a Mônica, sou mãe atípica, sou mãe típica. Eu tenho o Breno, que é meu filho atípico, né? Que tem autismo grau de suporte 1. Tenho o Enzo, de 14 anos, que é o meu filho típico. Sou casada, trabalho hoje numa empresa também de tecnologia há quase 10 anos. É uma caminhada grande aí, nossa, né? E você, Gislaine? Fala um pouquinho de você. Quem é a Gislaine? Sou Gislaine, casada, tenho 3 filhos. Tenho o Theo, de 16 anos, que é meu filho atípico, autista grau 1 de suporte. Tenho o Davi, de 8 anos, que tem TDAH e superdotação. E tenho o João Vitor, de 6 aninhos. E estamos aí na caminhada também, né, dessa maternidade atípica. Tô em casa, né, cuidando dos meninos. Tenho meu esposo que trabalha, né, que dá o suporte pra gente financeiro aí, toda a estrutura. E é isso. Poxa, Gislaine, bacana, né? Fico feliz em estar recebendo vocês aqui hoje. E acredito que esse processo, a maternidade em si, ela já é difícil, é complicada, é uma sobrecarga muito grande. Falo como mãe recente, né? E só que mãe atípica, eu nem imagino como seria. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que é ser uma mãe atípica? Como é que hoje vocês receberam lá o diagnóstico do filho de vocês e vocês falaram, o que eu faço com isso? Como começou? Queria saber um pouquinho de vocês sobre isso. Bom, o Theo, o diagnóstico dele foi tardio, né? O Theo foi com 9 anos que ele foi diagnosticado. O Theo sempre foi uma criança, assim, muito à frente das outras crianças. A gente notava, assim, uma hiperatividade muito grande, mas um menino muito além, assim. Ele aprendia tudo muito rápido. E os assuntos que o Theo falava, assim, era muito fora da idade dele, né? Ele, com 3, 4 anos, ele sabia todos os dinossauros. Ele tinha hiperfoco em dinossauros, em dragões, depois eram os dragões. Ele sabia tudo. E aí, assim, eu sempre senti muito, a gente via que era muito mundo animal. Ele gostava de ficar vendo aquele Discovery Animal. Então, assim, ele sabe tudo sobre os bichos, né? E, assim, tudo muito cedo. Ele sempre foi aquele menino que, assim, ele não falava aquelas coisas comuns, né? Da idade dele. Ele fazia perguntas, assim, muito diferentes. Só que naquela época, vamos dizer aí, né? Vamos estar com 16, 7 anos atrás, não se ouvia muito falar do autismo, principalmente o grau 1 de suporte. A gente conhecia muito o autismo clássico, que é o autismo grau 2 a 3 de suporte, criança que não fala, né? Tem um déficit de cognição. Então, assim, o Theo não. O Theo sempre teve tudo muito preservado. Só que o Theo, ele tinha a questão do... se chama, né? A medicina fala ecoprese. Que ele tinha dificuldade no banheiro para fazer o cocô. Ele não conseguia ir... Ele não conseguia sentar no vaso sanitário. Ele morria de medo. Então, assim, e a gente ficava naquela busca por psicólogos e levava em psicólogo para saber o porquê daquilo que a gente não entendia. E, assim, para você ter uma noção da dificuldade, ele passou por 4 psicólogos diferentes para conseguir chegar num diagnóstico, né? Então, assim, quando veio o diagnóstico com 9 anos, pra gente foi um baque, né? Porque eu lembro até no dia que eu fui na neuro, ele fez todo o processo com um neuropsicólogo, fez uma avaliação, era um neuropsicólogo infantil, ele era, assim, específico infantil, isso faz muita diferença, viu, gente? Você levar um psicólogo ou um neuropsicólogo da infância, você sente muita diferença. E aí ele fez só fez uma avaliação
entregou e falou, leva pra neuro. Só que ele não falou nada pra mim. Ele só tinha falado que ele tava com um transtorno de ansiedade generalizada. Só. Então, eu fui na neuro. Cheguei lá, a neuro ficou 1h30, mais ou menos, com ele, fazendo vários testes, lá, perguntas pra ele e tudo. E aí ela sentou e falou, olha, seu filho é autista e é isso. Aí passou uma lista de terapias que ele tinha que fazer, passou sites para, né, para eu pesquisar os direitos do autista e tudo mais. E aí eu saí ali, né, falei, meu Deus, né, eu lembro até que no dia eu não achava nem meu carro no estacionamento. Eu tive que apertar o alarme ali para ele disparar para eu poder achar o carro, porque eu tava assim, me senti muito perdida, né? E aí eu cheguei em casa e eu lembro que aquela noite eu não dormi. Peguei o nosso Google, né? E fui pesquisar. Pesquisei sintomas de autismo, características, mas nada condizia com o que era o meu filho, né? A infância dele, tudo. E eu fiquei muito assim, falei, nossa, mas por que o psicólogo não me falou antes, né? Por que ele me preparou e tudo mais? Aí no outro dia de manhã liguei para o psicólogo, falei, poxa, como assim meu filho é autista, né? Eu tô pesquisando aqui, mas as características não condiz com ele. Aí ele falou, Gislaine, pesquisa síndrome de Asperger. Porque a síndrome de Asperger foi bem naquela época ali que tinha entrado como no DSM, como autismo nível 1 de suporte. Antes ele não era considerado um autismo. Mas como que eu vou dizer? Eles quiseram colocar no DSM para ele ter os mesmos direitos de um autista. Por quê? Porque a sobrecarga, as situações estavam levando mesmo as dificuldades de um autismo nível 2 ou 3 de suporte. Então, eles classificaram como autismo nível 1. Aí, quando eu fui ler a síndrome de Asperger, realmente, porque como o Theo ele tem altas habilidades, então mascara muito. Entendeu? Ele tem o cognitivo dele, o QI dele é muito alto. Então, assim, ele conseguia imitar comportamentos. Não é que ele sabia fazer. Ele imitava, ele olhava o amiguinho como que fazia, como que falava, gesticulava. Tinha essa facilidade de imitar. Que é o neurônio espelho, né? Que eles falam, nele é muito ativo. Então, assim, por isso que passou muito desapercebido. A escola também assustou, falou, o Theo, autista, mas o Theo fala, ele olha nos olhos, ele amava abraçar, né, super carinhoso, muito intenso, ele chegava assim nos lugares e falava, cheguei! Então assim, e muito comunicativo, ele fazia muita amizade, se falava com muitas... Ele tinha assim, uma coisa que eu falo assim, que não sei, né, se é comum das crianças pequenas. Ai, meu amigo, mas qual é o nome dele? Ah, não sei, ele me perguntava, mas eu era amigo dele, ele era muito fácil fazer amizade com ele. Nossa. E aí veio, assim, essa virada de chave. Para mim, eu falo que foi uma virada de chave. Porque, né, você começa a viver um outro mundo. E a mãe, a gente, na busca por sobrevivência, por dar o melhor para o filho, a gente busca entender 100%. A gente quer entender 80%, a gente quer entender 100% do que é, como meu filho funciona, o que é bom para ele, o que faz mal para ele, sabe? Tudo a gente queria entender. Então, assim, aí eu virei um expert em autismo. Tudo que tinha de autismo. Eu acho que eu cheguei a ficar até muito assim, eu só falava disso. Chegou uma fase que eu só falava disso. Meu marido às vezes falava, cuidado, amor, que você tá falando muito, às vezes as pessoas se incomodam que você só fala disso, entendeu? Porque é a vivência da sua nova realidade a partir daquele diagnóstico, né? Era uma necessidade, né, de sobrevivência mesmo. Que eu me via assim como uma sobrevivência. Eu preciso, porque quando você tá num outro lugar que é diferente, você muda de país, você vai buscar entender tudo do país para você sobreviver com seu filho ali. Exatamente. Né? Você vai aprender a falar a língua, você vai aprender o que é a cultura, o que é a comida, o que pode, o que não pode naquele país. É a mesma coisa, é como se fosse uma viagem. Você vai fazer uma viagem. E a gente fala do luto, né? Que tem até, eu não sei se é um texto, um poema que fizeram sobre essa maternidade atípica, que é como uma viagem. Quando você tá grávida, você imagina como se você fosse programar sua lua de mel lá em Paris. Aí você idealiza tudo. Aí você vai pegar o voo e o voo não vai para Paris, o voo te deixa em Tóquio. Então, tipo assim, você tem que se reprogramar no meio do caminho, sem instruções, sem absolutamente nada. É isso. Então, assim, aí é onde vem o estresse, porque já é uma carga muito, muito alta pra gente, porque você tem que refazer vários caminhos, né? Vários caminhos. E aí você começa a ficar mais vigilante, você começa
não, aquilo ali é do autismo. Aí às vezes você fala, será que aquilo é ou não é? Será que é normal? Não é? Era meu primeiro filho, então eu não tinha como me espelhar numa outra criança. Ele era o primeiro neto, o primeiro sobrinho. Então, assim, a primeira criança da família, né? Então, não tinha. Aí o Theo com 9. Mas nessa idade, eu falo assim, para muitas mães, é um alerta, o autismo nível 1 de suporte, do 9 para 10 anos, é onde dá os boom de diagnóstico grau 1 de suporte. Por quê? Ali já você começa a ver a diferença de comportamento de uma criança de 10 anos, 11 anos, aquele menino ele já começa a ficar mais mocinho, com outros assuntos, procura outras coisas. E ele ali já ficou mais nítido, assim, a busca dele era diferente, os assuntos eram diferentes, comportamentos, entendeu? Você fala mais evoluídos, mais... Não, dá uma parada. Uma parada, fica tipo mais no na dinossauro, infância. entendi. Fica mais na infância. Por mais que ele é muito inteligente, o comportamento. Ele buscava brincadeiras, que nem assim, como ele gostava muito do dinossauro, ele ia brincar e incorporava o dinossauro. Não é que ele falava, vamos brincar com o dinossauro? Não, ele fazia, gesticulava igual um dinossauro. Então, assim, aí as crianças já olhavam, de 10 anos, oh, calma, vai menos, né? Ele sempre muito intenso, assim. Então, aí começou a ficar mais visível, né? Aí depois veio a pandemia. E aí o negócio pegou. Porque aí a parte social dele regrediu muito. Porque como ficou muito em casa, parou de ir pra escola, né? Ele regrediu muito nessa questão da socialização, né? E aí ele fez amigos pela internet, aí ele entendeu que ele não precisa ir para a escola e sair de casa para fazer amizades. Ele tá bem ali do jeito que ele tá, né? Ele fica bem. Então, assim, eu falo que a pandemia, ela veio para algumas coisas, né? Fez bem para alguns e para outros, nessa questão de socialização, foi bem difícil para ele, para retomar a escola depois, né? Ir pro social. Ele se fechou bastante. Hoje é adolescente, né? Tem as questões da adolescência, né? Mas, assim, é um menino que nunca quis, assim, se cobrou em questão, a gente tem que namorar, eu tenho que conhecer. Não, para ele, mãe, tô bem assim. E o dia que eu encontrar, eu acho que eu já vou casar e tal. Ele é muito intenso em tudo, né? Então, bem assim, resolvido bem também, resolvido. né? E é um menino muito assim, ele autodidata, tudo. A maioria das coisas que ele sabe, ele aprendeu na internet. Ele fala, mãe, aprendi na internet. Teclado, se você passa uma música, ele escuta a música, ele já tira no teclado, né? Ele desenha demais, as questões, a parte artística dele sempre foi muito boa, né? De criar tudo, de desenhar. Ele é superdotado. Na verdade, ficou como altas habilidades, né? Não chegou a dar uma superdotação. Deu altas habilidades, ele tem o TDAH, né? Então é um pouquinho disperso, um pouquinho esquecido de algumas coisas, mas, né? Eu te entendo. É bem assim. E é isso, é um desafio até hoje, né? Eu falo assim, apesar que o dele foi com 9, né? Eu não tive aquela do pequeno, né? Ser autista, ver a primeira infância. Mas na adolescência, o nível de suporte, ele é muito difícil. Eu falo muito para as mães no grupo que a gente participa. São desafios diferentes, né? Na primeira infância, cada fase, né? E a questão da socialização mesmo, questão de bullying, né? O não se sentir pertencente naquele lugar. Então, você fica naquela busca de pertencer a um grupo, né? Porque isso é do ser humano, ele quer pertencer, ele tem essa necessidade de pertencer. E quando ele não pertence, ele se isola. E foi o que aconteceu com o Theo. O Theo não... voltou à pandemia, acho que ele tinha 12 para 13 anos, ele voltou para a escola, ele ficou 1 ano e meio na escola, mas foi um ano muito difícil, que ele não queria ir, ele resistia muito aí da escola, ele voltava muito triste, muito nervoso, tinha dia que ele voltava muito triste. E assim, só que ele não falava o que acontecia, ele só falava, não gosto, não quero ir. Aquilo ali para mim é um saco, aquilo ali não faz sentido para mim, eu estar ali, entendeu? Aí ele pediu para eu ir lá e abrir mão dos direitos dele do atendimento especializado, especial, que é uma psicopedagoga que vai acompanhando, né? Ele falou, mãe, não quero, não preciso disso, não quero. Fui lá, confiei nele, falei, vou dar essa credibilidade lá, meu filho, né, sabe, tá falando, e fui lá e suspendi, ficou bem, mas aí com 13 para 14 anos veio a fobia social. Chegava na porta da escola, ele tremia, e respiração ofegante, gelado, ele falava, mãe, não vou, não posso, não consigo, chorava e voltava para casa.
Aí outro dia eu tentava de novo, vamos mais um pouquinho, vamos até a porta da escola. Mãe, não dá. Aí voltava. Aí fomos pro neuropediatra que acompanha ele, encaminhou pro psiquiatra para entrar com medicação, né? E assim, uma frase que ficou dele, né? Quando o psiquiatra perguntou, ele falou: Theo, qual que é a sua sensação quando você está na escola? Ele falou: eu me sinto visto e cobrado até quando eu respiro. Ele se sentia que tudo incomodava o outro. As pessoas olhavam diferente para ele, entendeu? Ele sentiu isso, ele não sentia pertencente do ambiente. Então, o psiquiatra falou: olha, mãe, vamos deixar, né? Vamos deixar a medicação fazer efeito, vamos fazer a terapia, né? Que é o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que ela ensina você voltar, né, para a sociedade. E aí, mas foram aí 2 anos muito difíceis dele não conseguir ir em festas mais. Às vezes ele ia para agradar a gente. Aí ele chegava, dava meia horinha que ele tava ali na festa, mãe, já deu minha hora, vamos embora. Aí às vezes eu converso muito, a gente tem uma amizade assim muito muito intensa, assim, ele se abre mesmo comigo, sempre, a gente sempre conversou muito. E ele sempre falava para mim: mãe, eu não consigo começar uma conversa. E aí ele se incomodava, porque eu olhava pra festa, tava todo mundo conversando. E ele falava: eu não consigo, mãe, eu não consigo. Ele só responde, tipo, se a pessoa falar: oi, tudo bem? Ele vai conversar, tá? Mas ele não consegue manter uma conversa, ele não consegue. Aí ele se incomoda, ele se cobra, entendeu? Ele fala: todo mundo tá falando por que eu não tô conversando, tá todo mundo feliz e eu não tô. Então aí ele foi se fechando. Então, assim, ao mesmo tempo que eu queria meu filho lá, mas eu sabia que ele estava em sofrimento. Então, eu sempre respeitei, sempre. Filho, deu hora, vamos. E sempre colocando para ele: filho, obrigado por ter tentado vir. Eu sei que não é fácil, tá difícil. Então, sempre validando, né? O importante é sempre validar a dor, o sofrimento do seu filho. Nunca ficar, poxa, mas todo mundo... E comparar, né? Se ele já está se comparando, imagina você comparar. Intensifica ainda mais o que ele sente. E eu acho muito bacana isso que vocês estão fazendo, tanto o projeto do podcast, para quem não conhece, elas têm um podcast do A Voz do Abraço Atípico. Começa a seguir aí no YouTube, acompanhar lá. É muito legal esse projeto que vocês estão desenvolvendo, porque leva a informação para essas pessoas, para os colegas que às vezes, poxa, meu colega tá em sofrimento, meu colega não sabe começar uma conversa, deixa eu ir, deixa partir de mim, deixa eu tomar uma iniciativa. O meu colega não tá legal com esse som meio alto, não seria legal abaixar um pouquinho? Olha, meu colega... Então eu acho que isso é um passo muito importante, né? Que tenho certeza, o objetivo de vocês, de levar a informação para as pessoas, famílias atípicas e não atípicas. Isso mesmo. Aí, você tem mais 2 filhinhos. Eu tenho também Davi, de 8 anos, com superdotação e TDAH, né? A superdotação é um mito, né? Eu falo assim, as pessoas quando escutam falar: ai, seu filho é superdotado, seu filho é um gênio, seu filho é, tipo, 100% e tal. Gente, tem muita dificuldade. Eu falo assim, que em questão de comportamento, o superdotado dá muito mais desafios pra gente do que o próprio autismo nível 1. É que assim, o autismo a gente tem que falar, eu falo pelo meu filho, Theo, né? Como ele é. O da Mônica é nível 1, mas ele tem outras questões. Cada autista é de um jeito, né? Então, assim, comparando com o Theo, né, que eu tenho em casa, o Davi, por ter sido diagnosticado mais cedo, né? Ele deu características, né? Pediu socorro mais cedo, né? Ele, desde os 4 anos, eu levo o Davi em terapia já, por conta da questão emocional dele. O emocional dele é muito intenso, muito sensível a tudo que você imagina. A frustração, ao não. Ele se cobra, ele quer ser perfeito, ele quer fazer tudo certo. Se ele não faz, ele frustra, ele chora e ele dói nele. O erro dói, a cobrança, a comparação, tudo dói nele. Então, assim, ele também tem a questão sensibilidade de cheiro, de frio, ele é intenso em tudo, em todas as questões. É um menino que ele gosta muito de ajudar o próximo, ele tem uma questão de, como é que fala? Empatia muito boa. Mas eu acredito que isso já vem de vocês, né? Uma cultura assim seguida na família de vocês. Então ele vê e se espelha nisso, né? Ele vê, né? Até um dia eu estava até comentando, outro dia com as mães, eu falei, a gente sempre fez um trabalho, até antes do projeto, né? De estar sempre ajudando.
E um dia ele foi no treino, que o foco dele é futebol, né? Ele é apaixonado. E aí ele foi no treino e logo ele voltou. Quando ele voltou com um amigo. Aí eu falei, nossa, filho, já voltou? Aí ele, ai, mãe, é que eu cheguei lá no treino e meu amigo tá com a meia rasgada. Aí eu queria dar uma meia minha, posso, mãe? Eu falei, pode. Aí fui lá, trocou a meia do amigo, voltaram pro treino. Outro dia ele viu um amigo no campeonato, um menino do outro sub, maior que ele, reclamando que a chuteira tava apertada. E, nossa, minha chuteira tá apertada, mas minha mãe não tem dinheiro agora para comprar, vou ter que ir com essa mesmo. E aquilo incomodou ele ficou mais de uma semana. Mãe, eu posso dar a chuteira aqui, ó? O da minha irmã mais velho, passa tudo para ele a chuteira, né? E acabou ele enquanto eu não permitir, ele dá a chuteira pro menino. Não ficou em paz. Então ele é muito sensível a tudo. Quando eu falo tudo, é a tudo mesmo. Ele tem uma O orgulho da mãe. total, né? E é isso. Eu acho que o superdotação é legal. A gente viu um tema outro dia pra gente aprofundar mais, porque é bem amplo também. Mas é desgastante ter um filho com essa sensibilidade emocional. Exige uma demanda maior. Muito, muito, muito. Se ele vê um professor tratando um amigo diferente, que ele não acha certo, ele já pega como se fosse para ele. Entendeu? Sim. Então, tudo você tem que sentar, você tem que conversar, você tem que orientar. Isso cansa. Não são. Isso. Mônica, vamos ouvir um pouquinho de você agora. Como foi o processo de diagnóstico, de descoberta? Como é que você notou ali que precisava de uma investigação mais funda? Conta pra gente. O Breno, ele foi totalmente diferente, né? Porque o Theo foi nosso primeiro, né? A gente fala nosso porque ali tudo é nosso. Os filhos é tudo nosso. Então eu acompanhei muita coisa com a minha irmã. Então quando aconteceu tudo com o Theo, a gente descobriu e veio o diagnóstico, a família toda se envolveu, né? Eu apoiei muito porque eu creio nisso, mas eu acho que é muito importante falar da família, porque no começo a nossa família, quando eu falo a maioria, não acreditava, não aceitava. Então foi um luto muito pesado. Para a Gislaine foi pesado, porque é uma mudança de vida, mas quando eu olhava ao redor, eu já sempre fui muito mais... sou mais, como posso dizer? Não é pé no chão, sou muito mais racional. Então, assim, se aquilo aconteceu, bora pra frente. Que pode Então, ser feito diferente. Vamos ver o que a gente pode fazer de melhor para que as coisas, que a gente tenha uma vida e um convívio melhor. E aí, quando você começa a olhar a família não acreditando, a família não aceitando e tendo dificuldade, isso não é nenhum julgamento, né? Nem com a minha, nem com a família de ninguém. Porque é difícil, né? Imagina se uma pessoa mais velha de 60, pessoa com mais idade, com 60, 70 anos lá atrás, quando começa a pegar uma criança que não aceita não, entendeu? Hiperativo, porque o Theo sempre foi muito hiperativo. Então, assim, foi pra gente um baque, assim, né? Então, normal, mas a gente sentou e vamos juntos e nós vamos caminhar juntos, né? Eu engravidei do Breno de 37 anos, né? Então eu esperei 8 anos de um filho meu pro outro. Então eu já tinha uma idade um pouco mais avançada, né? Que já é um pouco diferente, né? Então, assim, quando o Breno nasceu, foi tudo normalzinho, fiz todos os exames, não deu nada. Aí o Breno foi evoluindo. E aí a gente já começou a perceber algumas coisas. Para mim, eu tive até uma certa resistência, porque como a gente estudava muito sobre autismo por causa do Theo, eu dava a sensação de todo mundo que a gente olhava era autista. Porque a gente começa a fazer uma avaliação primeiro, né? Então, mas aí quando o Breno foi ganhando alguns meses, a gente já começou. Ele deu um atraso para sentar, o Breno adorava olhar ventilador girando, né? Eu chamava Breno, ele não respondia, ele não entendia que ele era o Breno. Só que o Breno sempre olhou no olho, o Breno sempre sorriu, então assim... De um lado, umas características, mas de outros, outro... totalmente. O Breno nasceu de olhinho preto, cabelinho preto, branquinho. De repente, o olho foi ficando azul, ele foi ficando loirinho. Ele foi tendo uma mudança muito grande, né? Ele nasceu bem miudinho, de repente ele foi crescendo e ficando um bebezão. Né? Você olhava ele, porque nasceu o Breno, o João e a filha da minha prima, né? Tudo tem um mês, dentro de um mês nasceu os 3. Então a gente já viu nas comparações, ele sempre era o bebezão, maiorzão, né? Hoje não, hoje tá tudo igualado, mas de bebezão você já via a diferença. E aí começou a vir as coisas, né? Então o giro,
o engatinhar demorou, nasceu o dente depois de 1 ano, já nasceu o dente antes de 1 ano. Ele foi andar mesmo, andar 1 ano e 3 para 1 ano e 4 meses. Ele era bem mais, né, molão. Aí o que me incomodava mais é você chamar o nome e ele não respondia pelo nome. Tipo assim, não é nem a fala. Ele nem olhava pra gente quando eu falava Breno, ele não se identificava. Então isso já foi preocupante. E a minha irmã sempre via, Mônica. Eu já tinha Fica de olho. Sim. Mônica, fica de olho. E eu, meu Deus, porque às vezes a gente tá tão bitolado, né? Porque fazia pouco tempo do Theo, né? Então, assim, falei, gente do céu, será que é? Será que a gente tá viajando com uma criança diferente da outra? Mas aí acho que um marco, assim, grande foi quando ele teve 1 ano e 8 meses. Ele comia de tudo, porque ele nasceu em setembro de 2019, em março veio a pandemia, eu já comecei a ficar home office em casa, e aí meu marido trabalhava em Taubaté, eu estava em São Bernardo, minha tia veio para me ajudar muito, e aí ele comia tudo, você batia a comidinha, ele comia, não tinha problema, aí eu comecei a perceber que o leite, que ele tomava uma fórmula normal, ele fazia muito cocô molinho, já começou a perceber por causa da intolerância à lactose, né? Então, assim, foram algumas coisas. 1 ano e 8 meses, acabou. Parou de comer. Nada mais ele comia, só tomava fórmula. Opa! E agora a coisa... Ele não falava aquelas 50 palavrinhas que as crianças normalmente falam, né? Entre até lá de 30 a 50 palavras, elas já falam até 2 aninhos. Um atraso na fala. Falei, meu, vou levar. E assim, é uma situação que às vezes a gente leva para um pediatra e eles falam a seguinte frase: cada criança é diferente. É de um jeito. Cada criança tem seu tempo. Exatamente. Tem Então, o que acontece? A gente não vai atrás por ficar preso, enraizado nessa fala. E aí é muito importante o caso do Breno, porque não podemos ficar assim. Por quê? Porque cada tempo que passa, o atraso se acumula. Então, quando deu 1 ano e 8 meses, eu fui para minha irmã e vamos. Aí levei ele no neuropsicólogo, ele fez avaliação. Quando é pequenininho é um pouco diferente a avaliação, né? Inclusive, normalmente, quando é grau suporte 1, eles não fecham um laudo assim, quando é pequenininho. Quando é grau suporte 2 e 3, normalmente eles fecham, né? Não o neuropsicólogo, ele faz a avaliação e o neuropediatra fecha o laudo. Então, o Breno fez a primeira avaliação, ele falou, olha... Ele conhece, porque 1 ano e 8 meses o Breno falava o alfabeto de frente para trás, de trás para frente. Ele conhecia todas as letrinhas, eu achava o máximo. Aí comprei um monte de letrinha. Aí ele conhecia os números, né? E até 30, se você fosse falando 30, 31, ele ia repetindo, 32, 33, ele ia falando. Então ele sempre teve hiperfoco em letras e números. Eu achava lindo. Aí quando eu fui fazer a avaliação, eu falei pro neuro, né? A psicóloga falou, olha, ele gosta... Eu acho super... Ele falou, olha, mãe, só que tudo que ele faz... não tem função, é disfuncional. Então, assim, para a idade dele, o alfabeto não é funcional. Agora, se você quiser seguir pelo caminho com o seu filho 1 ano e 8 meses, ensinar ele a ler e escrever, ele vai ler e escrever. Só que não é funcional. Quando ele chegar lá no 1º, no 2º ano, na escola, ele não vai ter interesse por nada, porque ele já sabe. Falei, opa, então pode deixar as letras. Guardei tudo. Falei, não é funcional. Não funciona. Então vamos trabalhar o que para ele não é funcional. Então o que não é funcional? Ele só girava as coisas. Então a lata de leite eu achava legal, porque ele catava uma lata de leite, né? Pegava assim, 4, 5. Ele ia girando e ia mantendo as 5. Girando ao mesmo tempo. Né? Balde, cadeira, com as quadradinhas. Você pegar a ponta da cadeira até hoje. Ele tem uma habilidade com a mão impressionante. Trocava minhas panelas, minhas tampas de panela, eram assim, várias. Girando. Falei, opa, giro também já não dá, você já sabe demais. Tirei, comecei a guardar as coisas no neuro. Já tira. Você pegava o carrinho, ele não sabia brincar de carrinho. Ele catava, virava a rodinha, né? Bicicleta, a mesma coisa. Ele virava, fazia a gente virar a bicicleta de ponta cabeça, deixar as 2 rodas para ele só girar a roda. Então a gente teve que começar a fazer o quê? Opa, vamos tirar o que ele tem de hiperfoco para ele aprender outras coisas, né? E essa primeira avaliação que eu fiz com ele deu atraso de desenvolvimento global. Ele não fechou o laudo de autismo com ele, né? Ele falou, mãe, ainda não dá todos, né? O espectro todo não completa para ele, enfim, explicou. Mas você vai começar a terapia. E ali eu comecei a minha terapia. Eu ainda morava em São Paulo e vim em março de 2021, eu mudei para
pra cá, pra Irapuã, pro interior. E aí a Gislaine já tinha um neuropsicólogo que ela já conhecia, que é o Ocimar, que a gente pode falar dele, que ele é um super parceiro do projeto nosso. E aí eu comecei a levar ele no Ocimar também para fazer acompanhamento. E aí já tinha dado mais 6 meses e o neuro em São Paulo falou, daqui 6 meses você faz uma nova avaliação. Importante fazer pelo menos uma vez por ano, até fechar o laudo dele, ou ver como que vai ser. Porque tem criança que vai muito bem até os 4, chega nos 4 anos, regride. Então, mãe, ele ainda é muito novinho. Então fiz uma segunda avaliação. Quando mudei para cá, ele não tinha ainda 3 aninhos, né? Ia fazer ainda 3 aninhos. E aí já apareceram mais coisas, né? Então, assim, ele só repetia. Você falava, oi, Breno. Aí ele falava, oi, Breno. Você ia no mercado, as pessoas falavam, que coisa mais linda. Ele falava, que coisa mais linda. Então, assim, ele não sabia, ele só repetia. Então, a ecolalia dele era isso, era só isso. Eu não conseguia ter um diálogo com meu filho. Não tinha. E tudo que eu falava pra ele, eu entendia que ele não entendia. Eu falava, filho, acende a luz, ele olhava pra luz. Porque ele só ouvia a luz. Ele não sabia que tinha aquele interruptor. Eu tive que ensinar o que era interruptor pro meu filho, o que era pia de cozinha. Porque um dia eu me peguei, porque é uma coisa, como você não ensina pra uma criança que é uma pia? No dia a dia, ela já sabe que ela vai, né? Vê, né? Ela vai vendo e vai vendo. Eu falei, filho, leva a mamadeira na pia. Aí ele ficou com a mamadeira assim. Mas o que é pia? Eu falei, meu Deus, agora eu preciso voltar lá atrás, porque eu não tinha percebido isso nele. E aí, até me senti muito culpada. Eu falei, nossa, eu achei que... Porque assim, uma coisa... Eu sou mãe, eu já sou mãe, né? Eu já era mãe de uma criança típica. E assim, o meu filho e meu outro filho, ele sempre foi muito pra frente, né? Muito. Desde pequenininho. Meu Deus, então eu vou ter que ensinar tudo, que era colher, que é garfo, que é faca, tudo. Geladeira, porta-geladeira, vaso sanitário, pia da cozinha, pia do banheiro, e eu tive que falar. Só que você fala uma vez, você não precisa repetir pra ele. Ele aprendeu, acabou. Não tinha volta nenhuma. Mas assim, foi uma mudança na minha vida, assim, gigante. No meu casamento, enorme. Porque assim, meu filho, quando passou por toda essa parte, né, da gente fazer de novo uma segunda avaliação, a avaliação demorou quase 4 meses, porque ele não é um caso clássico, né? Então, assim, ele tinha as características de um autista de grau de suporte 1, mas também ele tinha um atraso global, porém ele aprende com muita facilidade. Aí você fala, minha nossa, muita coisa, né, juntas, assim. E aí começou o estresse muito grande, porque enquanto você não fecha um laudo, não tem medicamento. E meu filho, tudo que você falava pra ele, não. Ele catava a cabeça onde ele tivesse, ele dava. Tinha época que a cabeça dele, assim, era cheia de calombo. Eu morria de medo de acontecer alguma coisa, porque ele não via se era quina, se era buraco, se tinha furos, se tinha nada. Então eu entrei em pânico. Eu falei, uma hora, em qualquer lugar, vão falar não, esse menino vai bater a cabeça e vai furar a cabeça, vai acontecer qualquer coisa. E a escola, o que eu faço com a escola, assim? Falei, meu Deus, mudei para uma cidade nova, e aí é uma cidade que não tem suporte, né? Suporte ainda, hoje já se busca muita coisa dentro da cidade, mas quando eu mudei há 4 anos atrás, não se tinha nada de informação. E não é só Irapuã. O Brasil todo tá assim, então assim, todo mundo. Então assim, não se tem, mas para uma mãe, você fala, meu Deus, e agora? Eu volto para São Paulo? Eu fico aqui? O que eu faço? Porque a escola, quando eu cheguei na escola, eu sofri uma coisa que muitas mães sofrem. Quando eu cheguei aqui, ninguém sabia nada. A escola não estava preparada. Hoje se tem um pouco mais de preparação, mas ainda está caminhando. Mas 4 anos atrás não tinha nada. Falei, meu Deus. Aí peguei um laudo no neuro, falei, olha, uma mamadeira, porque a alimentação dele, 80% é o leite. Aí cheguei na escola, peguei o laudo dele, levei tudo que pediram pra mim, né? Eu falei, vai ser super tranquilo. Aí a primeira negativa que eu tive da escola é que ninguém mama mamadeira. Eu falei, mas meu filho precisa mamar mamadeira, né? O Breno, ele saiu da fralda com 2 aninhos, assim, do dia. Aí da noite ficou pouquinho também, o Breno foi mais rápido, assim, pra sair. E eu falei, mas ele precisa ir no banheiro, ele precisa de um acompanhante. Ele falou, não, na hora de ir pro banheiro não tem problema. Só que assim, ele não podia mamar, ele só mamava. Meu filho foi 4 dias pra escola, eu juro pra você. Ficou sem ir no banheiro 4 dias, porque ele não se sentiu confortável, porque eu pedi pra me deixar aí 1 semana, que é uma coisa que eu acho que é muito importante. Porque pra ele, a segurança do local, se a minha mãe está, o local é seguro. Pra né? se adaptar, é algo né? novo. Então eu pedi essa adaptação. Como eu cheguei 15 dias depois que começaram as aulas, não me deixaram fazer adaptação.
mesmo pedindo. Aí já foi um baque que eu levei. Aí meu filho ficou 4 dias sem mamar. Então imagina que ele ficou no período da escola completa, ele não teve nem aquele período de 1 hora, 2 horas, não adaptação nenhuma, sem mamar. Ninguém me ligou. Quando eu peguei esse menino no né, sonho, ele primeiro, segundo, eu falei, criança é resistente, vamos tentar, né? Vamos tentar. E, menina, eu juro pra você, ele pegou um trauma da escola que eu não podia passar nas ruas ao redor da escola, que ele tremia, ele entrava em pânico dentro do carro. Então, é uma coisa que eu falo muito, assim, eu sei que tem mãe que exagera demais, a gente sabe de tudo isso, mas assim, tente ouvir mais. As pessoas precisam ter empatia, precisam ouvir. Meu filho perdeu 1 ano de escola, eu achei que eu ia enlouquecer, porque eu ainda não tinha o laudo formado, tudo que eu tinha dele, o neuro passava e eu enviava para a escola, porque a gente estava em avaliação, né? Dele mamar, dele precisar ter um auxiliar, alguém para acompanhar ele, porque a escola ela é muito importante para a socialização. Então é importante estar na escola. No caso dele, com o suporte que ele tem hoje, a escola regular atende muito bem ele, né? Então eu gostaria que ele estivesse lá, para ele ter os amiguinhos, porque assim, sempre foi a gente, né? Nós. E assim, é muito importante essa socialização para ele, com aprendizado, né? Mas enfim, foi 1 ano perdido de escola, mas foi 1 ano muito difícil, porque assim, por mais que eu trabalhe numa empresa, eu tenho muito a agradecer isso também, a empresa que eu trabalho, a Vitamina Web, ao meu chefe, aos funcionários que trabalham comigo, minha equipe, porque foi 1 ano muito difícil para mim, assim, muito. 1 ano que assim, eu chorei demais, eu chorava assim. Aí eu já não era nem só dentro do banheiro, era em qualquer lugar. Porque eu via meu filho se batendo, coitada, da minha mãe tendo que se desdobrar e me ajudar ali. Meu marido naquele ano voltou para São Paulo para trabalhar. Fiquei sozinha ali, né, com a minha mãe. E a minha irmã já com 3, um pequeno da mesma idade. Todas as nossas questões, as nossas lutas diárias, que a gente sempre se ajudou muito, muito mesmo, né? Mas assim, foi 1 ano que eu falo que se ele estivesse na escola e as coisas tivessem um suporte melhor, minha vida teria sido 1 ano diferente. E para ele também teria sido melhor. Então é muito importante que as escolas tenham feito isso hoje, né? Hoje se tem muito mais informação, se acolhe melhor, as coisas estão caminhando. Então isso é muito importante. Porque o Breno, quando foi para a escola no outro ano, aí o dia, né, na escola, a gente já estava 1 ano em luta, muitas coisas aconteceram em Irapuã. Graças a Deus o Breno entrou na escola com um auxiliar, não foi a que ficou com ele, porque tivemos alguns problemas lá, internos mesmo, mas o Breno tinha auxiliar. O Breno pôde mamar o TT, porque elas entenderam a necessidade dele. Se nutrir do básico, né? De uma alimentação, exatamente. Eu entendo para a escola regular que, assim, é muito importante todos comerem juntos lá no refeitório, ter essa visão. Até que elas tinham essa intenção para tentar fazer com ele. De repente ele não come, porque em casa sozinho ele não vê ninguém comendo. Então ele não come, mas ele vê um amiguinho, ele vai querer comer. Mas o problema, no caso do Breno, que tem casos assim também, tá? Que as crianças realmente, elas têm crianças que não querem experimentar. O caso do Breno é diferente, ele experimenta. Só que o problema dele da rigidez cognitiva dele é tão forte que quando ele come, ele gospe, ele vomita, ele arrepia todinho, o olho enche de lágrimas. Então ele fala, mãe, eu queria, mas não consigo. O cheiro para ele, então o cheiro da banana. Outro dia ele falou pra mim assim, mãe, eu queria tanto comer banana, que eu já comi quando eu era pequeno, né? Mas mãe, dá ânsia de vômito. Só o cheiro de descascar a banana dá ânsia de vômito. Então, no caso do Breno, não era uma frescura. Ele não querer comer porque ele é enjoado. Não, a parte dele, e tudo isso vem da rigidez cognitiva dele mesmo, que é muito forte, é o que eu mais trato hoje na terapia. Faz com que ele tenha a seletividade bem forte. Então, hoje ele come 4 tipos de alimentos, né? E nada saudáveis, que aí é uma outra preocupação que a gente tem na vida, que a gente inclui a saúde. Então, meu filho hoje, com 6 anos, ele tem um triglicérides altíssimo, né? Então, assim, porque ele come pão de queijo, pão de chapa. Agora voltou a comer um pouco de pipoca, que aí é um pouco mais saudável, eu tenho que dar um pouquinho mais para ele. E aquelas batatinhas de potinho, né? Então, assim... E ele não come mais nada, é isso, não come fruta, arroz, feijão, não toma um suco, é água e a fórmula, que eu não tiro a fórmula,
coloco um leite porque as vitaminas dele são bem altas devido à fórmula, porque nada que ele come tem vitamina. Tem nada de bom do que ele come. E aí a gente se preocupa muito, né? Mas graças a Deus, é o que eu falo da importância, né? De ter desde 1 ano e 8 meses, hoje ele vai fazer 7 anos em setembro. Ele é uma criança que ele saiu do atraso, desenvolvimento global. Ele se igualou às crianças na parte de conhecimento, enfim. E ele já teve um laudo, agora no final do ano, que ele está se caminhando para a superdotação, que tem que começar a acompanhar. Então, ele já começou a ficar mais nervoso, né? Que são algumas características diferentes. Que o Breno é uma criança muito dócil. Mas você falou um não para ele, é um problema. Só que hoje você consegue conversar com ele, ele tem um entendimento. Então, ontem aconteceu um caso que ele queria muito ir junto com uma pessoa no carro. Eu falei, filho, mas eu queria muito. Eu falei, mas não dá. Isso e aquilo, ele super entendeu, entrou no carro e foi embora. Coisa que isso, há 1 ano e pouco atrás, se eu fizesse, jamais ia acontecer, né? Então, acho que assim, o grau de suporte 1, ele é bem complexo. Porque, olha, ele tem o mesmo do Theo. E são crianças totalmente diferentes. Ele é totalmente diferente. Ele é um menino que gosta de esporte demais, né? Então, assim, o Theo já não é do esporte, é da artes. Então, assim, o Breno, tudo que é andar de bicicleta, ele demorou um pouquinho mais para ser da rodinha, mas saiu porque ele se desafia, né? Então, ele vê o primo que tem a mesma idade, ó, não usa mais boinha para nadar. Ele não quis pôr a boia. E ele foi do jeitinho dele, né? Aprendendo até que hoje ele vai, ele nada, ele mergulha. Então, assim, ele se desafia muito. Isso eu acho uma coisa muito legal. Ele não se trava nas dificuldades dele, sabe? Ele vai atrás. Mas, assim, tem dia que tá tudo muito bem. Mas tem dia que não é fácil. Tem dia que a gente chora no banheiro. Ou em qualquer lugar. Hoje eu consigo mais, porque a gente vai aprendendo a lidar. Hoje eu não brigo mais, porque eu cheguei à época de falar, meu Deus, acho que eu não vou aguentar. Senhor, olha, você me leva, essa que sabe. Eu falo, Senhor, me leva embora, porque eu não dou conta. Eu não consigo viver assim, porque desde que o Breno nasceu praticamente, eu trabalho home office. Então a minha vida de trabalho é dentro de casa. Tem dia que eu tenho 6 reuniões, 7 reuniões. Hoje o Breno entende. Mas por isso que eu falo muito da minha equipe. Antes ele não entendia, eu estava em reunião com o cliente, ele entrava no meio, ele chorava, ele berrava, eu tinha que parar, fechar a câmera. E até os meus clientes mesmo sempre tiveram muita paciência, porque assim, é uma outra vida. Eu falo que assim, é um estresse que eu brinco assim, hoje pra mim, quando eu vou para São Paulo, geralmente eu vou cada 1 mês e pouco, 2 meses no máximo, é férias. Porque você trabalhar, você sair para o escritório e ter uma rotina que a gente fala normal hoje, que nem uma mãe típica que sai para trabalhar, enfim. É um momento que você tem que é seu. Ah, não, eu estou trabalhando, mas é o meu momento. Você tem um momento que você consegue se concentrar muito bem, né? É um pouco diferente, porque trabalhar em casa é bem pesado. Não. Ao contrário de que muitos dizem, nossa, é uma maravilha, é pesado, não é fácil. E você tem que ter uma disciplina, assim, ó, bem certinha para você conseguir fazer tudo. Inclusive, senão... eu até invejo a sua disciplina, porque eu tentei e foi um fracasso. Meu marido fala, eu nunca vi. Você é disciplinada. É porque você olha para um lado, tem seu filho. Você olha para o outro, tem uma pia de louça. Eu falo, Jesus, e o computador? Você fala, o que eu faço? Pra quem me conhece, sabe que eu gosto das coisas tudo limpinha, tudo organizadinha. É um desafio. Foi um outro trabalho que eu tive que fazer, mas aí como pessoa e como mulher, de olhar e falar, não, agora não é pra mim aquilo. Exatamente. Agora esquece aquilo. Precisa aprender. Precisa ressignificar tudo. Precisa se readaptar, se reinventar. E é assim, Mônica, acredito que é super importante essa socialização, né? Vocês mesmos falaram que é super importante. Fazer com que as pessoas enxerguem que aquela adaptação para seu filho, não é para o seu filho autista, mas sim para o seu filho Breno, para o seu filho Theo, que é diferente, ela precisa acontecer. Essa adaptação não é porque é autista que é assim, não, porque quando eu tinha um autista aqui, vou dar o exemplo da escola, na escola ele viu os colegas comendo e ele comeu. Não, mas não funciona, funciona assim com outros. E que perfeito, vamos tentar assim? Vamos. Não deu certo? Vamos readaptar.
Vamos fazer diferente, né? Não só nos órgãos, escola, enfim, mas a sociedade em si. Olhar para essas crianças, e não só crianças, mas adolescentes, né? Adultos e, opa, vamos lá, como eu posso me adaptar para que isso seja possível para ele? Porque não é a realidade de todo mundo. Né? E a gente tem uma outra coisa que é a adaptação dentro de casa, né? Pra gente que tem outros filhos, não só os filhos como o marido. No meu caso, graças a Deus, meu marido, ele super entende, ele busca, então assim, ele não se incomoda em eu fazer as coisas, em eu estar pesquisando, eu sair, em fazer nada. Então, isso ajuda muito. Mas, por exemplo, com o meu filho adolescente, eu passei momentos muito difíceis, porque ele foi difícil de aceitar. Porque ele tem algumas... Não sei nem se é preconceito, né? Você tem um preconceito com aquilo. De repente, você tem um irmão que é um irmão especial. Ele é diferente. Aí, outro dia, ele falou assim pra mim, mãe, mas você me ama? Eu sei que você me ama. Mas você me ama igual você ama o Breno? Falei, filho, a mãe ama vocês dois do mesmo jeito. A mãe ama de vocês assim incondicionalmente. Você não tem nem o que falar. Ele falou, eu sei, mãe. Mas parece que você ama mais o Breno. Eu falei, não, filho, são necessidades diferentes. Hoje você, como adolescente, você tem uma necessidade que o Breno não tem. Agora, o Breno, com 6 anos, tem uma necessidade que você não tem. Mas você já teve. E eu tive... Se eu tivesse 2 filhos na mesma época, você seria o que teria mais atenção. Porque você ficava doente demais, passou por mais cirurgias. O meu mais velho deu muito problema de saúde. Tinha muito problema de saúde. E ele tinha com certeza mais atenção do que eu dou hoje pro Breno, que é uma criança autista. Então, aí outro dia eu tive que sentar. Outro dia não, ainda foi no domingo. Ainda meu marido, tava nós 3 juntos só. E eu expliquei pra ele um pouco. Ele falou, nossa, eu dei trabalho mesmo. Eu falei, então, todo o trabalho que você deu, a mãe deu atenção pra você. Só que o Breno ainda não existia, porque o Breno foi nascer, ele tinha 8 anos, né? Então, até 8 anos era tudo dele. E ele já tinha ciúmes do Theo, lembra? Porque o seu Theo é meu afilhado, é como meu filho. Então, assim, ele sempre já teve uma coisinha assim. Então, eu acho que o desafio ainda, por isso que o projeto a gente traz a família. Porque não é só cuidar do indivíduo. A gente precisa saber como tá aquele irmão, como tá aquela irmã, como que tá o pai, como que tá a mãe, entendeu? Porque a gente tem casos que a gente fala assim, é a mãe só que dá suporte. Não, a gente tem casos no projeto que o pai é a mãe. E a mãe não tá muito envolvida no processo, entendeu? Então, a gente não dá hoje para você falar, é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, trazer a família é muito importante. Porque, às vezes, o problema maior nem é o foco da família, não é nem só o problema da criança autista, né? Na verdade, às vezes, é um outro problema que se tem. Então, é muita coisa para a gente trabalhar quando a gente descobre, quando a gente tem um diagnóstico desse dentro de casa, sabe? A gente tem que ponderar. E a mulher, normalmente, é o alicerce. A gente precisa saber que a gente é mãe, a gente é mulher. No meu caso, eu trabalho fora, então eu também sou uma profissional, sou cobrada muito. Então, assim, e aí você olha e você fala, meu Deus, e eu? Quem sou eu? Onde está a Mônica no meio desse caos? Outro dia a pessoa falou, mas você precisa se cuidar. Eu tenho uma tia que, nossa, atormenta. E eu falei pra ela, eu vou sim. Ela falou, Mônica, eu uso só há um bom tempo. Quando você vai acordar? Até meu chefe disse pra mim, quando você vai se cuidar de verdade? Mas, gente, sabe que horas eu lembro de mim? Eu sei que é errado, mas a gente não pode mentir. Na hora que eu vou dormir. Não dá tempo, o dia é muita coisa. É muita coisa. Isso que eu sou muito organizada, eu sou bem organizada, mas assim, é muito assunto. E realmente, a gente não chega a nossa hora. E eu acho que se tivesse 48 horas, também ainda não ia chegar a hora. Não chega. Mas precisa não chegar. Dá. Isso é uma missão, isso aqui é um desafio meu pra mim mesmo. Eu preciso muito me colocar dentro dessas horas que eu estou nativa. Porque hoje é tudo que a gente fala, você pode ver. Tudo que eu falei até agora aqui é sobre eles. É sobre a família, é sobre meus filhos, é marido, é tudo. É trabalho, mas a Mônica, até o momento, a gente acaba esquecendo. E eu sei que isso é o problema de muitas mães. Eu acho que a grande maioria das mães passam por isso hoje. As mães atípicas, eu posso te garantir. Principalmente. Vem muito a culpa também, né? Eu estou me cuidando, eu estou me priorizando. Opa, mas espera lá, e meu filho? Nossa, mas eu precisava... Porque querendo ou não, você tem que abrir mão de uma coisa para fazer outra. Você não consegue conciliar e fazer tudo. Então, do que eu vou abrir mão? E hoje, conta pra gente um pouquinho... Assim, o que o seu filho te ensinou
os seus filhos, né? Eu acredito que o primeiro diagnóstico é ali o mais difícil, depois tira de letra. Mas, apesar de que é um diferente do outro também, né? Mas o que eles te ensinaram? O que eles ensinaram para sua família, para o seu relacionamento? Resiliência. Resiliência. Tudo eu busco dar sentido, porque a gente tem duas escolhas, quando você, não só no momento do diagnóstico, a vida inteira, porque são etapas, cada etapa exige algo, vem algo novo para você aprender, tá? Então, assim, são fases, tem a primeira infância, adolescência, tudo vai vir um adulto, né? O Theo vai se tornar um adulto também, vem mercado de trabalho, vem muitas coisas aí pela frente, né? E é resignar tudo que você está vivendo, o processo. Para que isso? O que eu vou construir com isso? O que eu vou aprender? Né? Eu vou ensinar alguém, tem pessoas que se inspiram, né? No outro ali. A gente hoje, né, a gente toma uma posição de estar ali de espelho mesmo, de inspiração para muitas mães, né? Então, assim, é a resiliência, não desistir, olhar para frente e ir para a luta. Porque o luto vai te estacionar ali, só vai acumular coisas, problemas, dificuldades, e aquilo vai virando uma bola de neve, que depois chega uma hora que você não tem nem o que fazer mais. E é isso, sorriso no rosto, positividade, que é o que eu sempre busco fazer, e eu falo assim, a fé em Deus sempre me ajudou muito, muito mesmo. De chegar ao final do dia, olhar o dia e eu falar, só foi as mãos de Deus para aguentar. Pra eu estar aqui e amanhã eu acordar e começar tudo de novo, entendeu? Porque é tudo de novo. No outro dia é tudo de novo. Não tem um momento que não aconteça algo, que não tem um desafio, que não tem uma... Entendeu? Ele sai de uma etapa, vai para outra, ele sai de um desafio, vai para outro. E é o que a Mônica falou, né? E aí a gente vai se esquecendo, porque a mãe, né? A maternidade típica também... A gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Porque a gente começa a basear a nossa felicidade na felicidade do filho. E aí chega uma hora, quando eu fui fazer o processo de coaching, que eu tinha que fazer uma lista de sonhos. Eu falei, gente, quais são os meus sonhos? Foi a parte mais difícil do coaching para fazer. Eu fazer uma lista. Aí o Lê falava para mim, Gi, foca em você, quais são os seus sonhos? Fecha os olhos. E eu não conseguia, meu sonho era tudo baseado. Ver meu filho indo para a escola, ver meu filho socializando, ver meu filho conseguindo se frustrar, ver meu filho ir para a faculdade, ver meu filho... Tudo era baseado no filho, na família ali, né, em si. Não sobrava espaço. Demorou dias para eu conseguir fazer uma... E aí, assim, a hora que eu consegui fazer os sonhos, eu falava... Mas cadê os meninos aqui? Como que vai acontecer? Que nem pra eu ir viajar, onde vai ficar os meninos? Pra eu ir fazer isso, quem que vai ficar? Não dá. Aí você fica, não dá. Não, tem que dar. Uma hora vai dar, eu acredito. Algumas coisinhas eu já consegui. Já aconteceram. Mas, gente, é difícil a gente sair, né? A gente sai de nós. E pra gente voltar pra nós é muito difícil. Mas, assim, eu tenho total certeza que a Gislaine, antes do diagnóstico, a Gislaine pós-diagnóstico, é outra pessoa, entendeu? Ficou muito mais claro o propósito, né? Para que você veio, né? O que você vai fazer com tudo isso. E é onde eu peguei... a gente fala que a dor, né? De toda dor vem um propósito, né? E o propósito de vida veio dessa questão do diagnóstico, de tudo que eu sofri ali, de sentir sozinha, de não com a família, mas... com a sociedade, né? Não tinha conhecimento nenhum, não tinha aonde eu ir, um lugar assim para eu sentar na frente de uma pessoa e falar assim: e agora? Que caminho que eu sigo? Como que é? Eu não tinha contato com mães atípicas, eu não tinha ninguém conhecido, entendeu? Então assim, eu comecei do zero, eu aprendi tudo do zero, eu não tive um médico que falasse, olha, Gislaine, é aqui, ó, vai em tal lugar, tem as mães. Não tive um abraço. Então, esse caminho hoje, então, né? Eu senti tanto, eu vivi tanto isso, né, de falar, e foi onde eu me apeguei muito, foi na fé mesmo, eu me apeguei muito a Deus, já sempre fui muito de fé, mas a minha fé intensificou muito mais, porque é onde eu encontrava força e refúgio, para eu chorar, para eu ser quem, né, tudo que eu estava vivendo ali, eu consegui me soltar um pouco ali, falar, tá doendo, é difícil, você não tá conseguindo. Aceitar, né?
aceitar nossas limitações. Exatamente. Que a mãe, ela não quer ser limitada, né? Ela quer ser ilimitada. E uma hora a conta né? chega, né? Sim, Eu falo assim, no estresse diário, com os filhos, mas também dentro do casamento, que eu acho que é uma área que abala muito, né? Sim. A chegada de um filho já abala de uma forma para você a readaptar. Imagine pós um diagnóstico, imagine pós 3 diagnósticos, né? Com todos eles divergentes uns dos outros, enfim. Então é difícil. Mas você vai conseguir, eu acredito que já tenha conseguido passar por muitas provações, realizar muitos sonhos. E, Mônica, e pra você, como é que você faz pra conciliar isso? Porque você trabalha, né? Sim. Como você faz pra conciliar, já que você gosta das coisas bem organizadas e tem 2 filhos, um filho que, querendo ou não, precisa e deve se sentir amado, acolhido, abraçado também. Muito. E o marido, como você faz pra conciliar tudo isso, mulher? Me ensina. Sei lá, viu? Fala, se você descobrir, você me fala. Eu não sei, não. Tem rede de apoio? Hoje a pessoa que me ajuda hoje, quando a gente precisa, assim, é a minha mãe, né? A gente não pode muito contar com ela, porque ela já é uma pessoa que já tem vários problemas de saúde, então a gente não abusa, né? Nem pra gente estar aqui hoje, ela tá, hoje os meninos estão lá com ela, né? Mas no dia a dia mesmo, eu e meu marido mais mesmo, não tem muito. O meu marido vem, né, trabalha, mas tá todo dia em casa, então ele me dá muito esporte, o Breno é muito ligado a ele. Então, assim, hoje o Breno entende. Então, ele vai meio período para a escola, depois tem as terapias. Então, assim... E hoje ele já é como que ele falou ontem para mim? Mãe, eu não sou mais uma criança. Eu sou um garoto. Porque eu falei que ele não podia jogar Free Fire. Ele falou, não sou mais uma criança. Eu já sou um garoto. Eu falei, nossa, que coisa. É difícil, mas assim... Eu acho que assim, vem tudo, por isso que de novo eu falo, acho que sobre o trabalho, a empresa onde você trabalha precisa entender, isso é importante, né? Incluir, né, aquela mãe também. É uma inclusão, né? Porque assim, lógico, eu acho que eu ainda entrego muita coisa, eu faço, é que eu também me cobro muito, né? Eu tô fazendo avaliação. Eu me cobro demais, por mais que eu faça tudo que eu tenho que fazer, se falta uma coisa... eu me cobro demais. Então, eu aprendi com a Gisane falando, Mônica, é o seguinte, a gente precisa pensar o contrário. Olhar tudo que você fez e não o que você deixou de fazer. Para eu parar de me enlouquecer. Porque eu cobro muito. Eu me cobro da casa estar organizada, eu me cobro dos meus filhos estarem bem vestidos. O Breno, não consigo levar no cabeleireiro, então eu também sou a cabeleireira dele, então eu também corto. Às vezes o cabelo tá crescendo, ele não quer. Eu me cobro que ele vai no aniversário, o cabelo dele não tá feito pezinho, porque ele nunca fez, ele não deixa fazer. Eu corto do jeito dele, mas não tem um pezinho, não tem uma coisa bem feita. Então eu olho e falo, nossa, todas as crianças vão para o aniversário, tá tudo de cabelinho cortado. Meu filho, não tá, eu me cobro por isso, né? É uma coisa assim que dói na gente, né? Mas eu cobro deles estarem sempre arrumadinhos, né? Assim, sempre limpinhos, né? Tudo, assim, tudo a gente se cobra. A gente cobra da casa tá limpa, um monte de pergunta, chega uma pessoa e minha casa tá bagunçada, por mais que a gente tenha criança. Eu tenho as minhas horas de reuniões que eu preciso tá focada 100%, às vezes é possível, às vezes eu não consigo. Às vezes meu filho acabou de sair de uma crise, eu tenho que entrar numa reunião. Eu falo, nossa, eu queria tanto abrir a câmera, mas não vou abrir, porque se a pessoa vê a situação que eu estou, eu não consigo nem fazer uma reunião. Então tem dia que é muito difícil, né? E aí você tem o almoço, você tem a janta. Então, assim, é muita coisa durante o dia que não é brinquedo. E ainda a gente, cada hora, arruma mais coisa. Não, porque... Tá sobrecarregado? Tá, deixa eu arrumar mais uma. Só mais uma coisa. Porque, assim, um abraço atípico é uma coisa que, assim, eu, por muitos anos da minha vida, eu brinco que eu já fui e já voltei. Acho que Deus fala, pera, fica que você tem mais coisa. Eu já fui com o pezinho lá diversas vezes, assim, né? De ir e falar, não volto mais. E eu sempre senti muito no meu coração, né? A gente falou muito da nossa religiosidade, assim, a gente sempre foi muito religiosa, né? Assim, a gente sempre muita fé, muito amor. A gente foi criado por uma família. Minha mãe é uma pessoa muito religiosa, muito. Então, assim, ela nunca desistiu da gente, né? Então, ela sempre orou muito por nós, né? Então, eu falo, a gente é uma pessoa assim, nós somos uma família muito simples, mas que a gente sempre foi criado no amor. Sempre. Com todas as batalhas, dificuldades
Porque a gente passou muito, viu? Não é pouco, não. As pessoas olham a gente hoje, não sabem da nossa história, não sabem que a gente já dividiu um ovo em 3, que meu pai teve que ficar em São Paulo e a gente no interior, e a minha mãe ralando, muitas vezes, tendo que vender coisa dentro de casa para comprar comida pra gente. Quando a gente era nova, carregava uma no colo, outra aqui no braço, que meu pai resolveu ter um bar em Catanduva na época, e aí teve que ir para São Paulo, e a minha mãe que ficou segurando todas as pontas. Então, assim, quantas vezes eu vi a minha mãe chorar? É uma pessoa que tinha muita cólica, e quando ela tava ruim, assim, e a gente tudo pequenininha, lembro da minha irmã, Titica, 3 aninhos, e eu subia numa cadeira para esquentar comida para minha irmã, porque a minha mãe não conseguia levantar da cama. Então, assim, a gente já passou muitas dificuldades. Quantas a gente achava e falava, agora a coisa vai. Aí vinha uma coisa grande. Todo mundo que conhece um pouco da nossa história, sabe? Tanta dificuldade, mas o que eu penso, né? O que tudo isso fez com a gente? Eu sempre nunca fui uma pessoa muito paciente, né? Uma pessoa muito ativa, assim. Nunca tive paciência. E tudo isso veio para eu aprender a ter paciência. Hoje eu tô muito longe ainda, mas hoje eu sou uma pessoa, assim, totalmente diferente, né? Então, hoje eu consigo esperar. Tem hora que meu marido fala assim, nossa, é você que tá respondendo isso para mim? Eu falo, então, também tô achando estranho, mas sou eu. Então a gente vai aprendendo com a vida, né? Então, assim, e aí você vai é disciplina. Eu falo que é disciplina. Se você não tiver disciplina na vida, você não vai. Lugar, você não chega e é difícil, hein? Sim. É difícil. Cada coisa que eu mudo, a dor, parece que o negócio dói, parece que tá arrancando de você, né? Porque você achou que a vida inteira você era assim. O que eu mais ouço muitas pessoas, mas eu sou desse jeito, vou fazer o quê? Não. Síndrome de Gabriela, né? Ele ser assim, eu não sei assim. Não. Eu costumo falar sempre que não é o porquê, e sim o pra quê. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que melhorar com isso? Exato. Gente, o papo tá muito bom, mas vamos falar um pouquinho do projeto? Vamos lá. Mas antes, gostaria de pedir pra você curtir o nosso vídeo, seguir o canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar um vídeo com um amigo, porque ainda tem muito chão para rolar aqui. Bom, vamos lá. Primeiramente, como surgiu a ideia do Abraço Atípico? Porque, assim, espetacular o projeto, né? Conta um pouquinho aí pra gente. Parabéns pra vocês, né? Obrigada. Acho que merece muito mérito, muito, muito mesmo. E que todas as pessoas conheçam. Sim. Como surgiu essa ideia? Bom, foi o que eu falei, né, anteriormente, através da dor, né? A dor que a gente foi vivendo com o diagnóstico, se sentir sozinha, perdida, né? Desorientada. A gente tinha essa necessidade de um abraço e não tinha, né? Esse abraço mesmo para orientar, encaminhar. E aí, quando eu mudei de São Bernardo para cá, o Theo tinha recebido o diagnóstico tinha uns 4 meses, mais ou menos, e eu vim para cá. E aí, quando eu vim pra cá, o Theo foi pra escola e lá na escola tinha, assim, a equipe multidisciplinar. Falei, nossa, tô no céu, tô no paraíso. Só que durou muito pouco tempo. Veio a pandemia, depois da pandemia não tinha mais essa equipe multidisciplinar na escola. E aí eu falei, nossa, né? Falei, terapia não tinha acesso, tudo muito longe, a gente mora numa cidade pequena, né? Graças a Deus nós temos condição de pagar um plano médico, mas, né? Tudo longe, para você fazer uma terapia, você tem que ir 75 quilômetros para ir, 75 para voltar. E aí, mediante isso, assim, a gente começou a se conversar na escola, você vai conhecendo uma, conhecendo outra, e aí a gente viu, assim, que vamos montar um grupo no WhatsApp com as mães atípicas. Aí entrei para o Conselho Municipal, não tinha na cidade o Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência. Então, eu e uma amiga, a Janina, né, era presidente, eu vice-presidente, e algumas mães, a Andréia, que veio aqui também, participava. E aí começou. Aí a gente começou a ver as necessidades da cidade. Como conselho, a gente começou a buscar as necessidades, apontar, colocar ali para a gestão, né? Olha, precisa disso, seria bom isso, na escola falta isso, ali falta isso. E ali a gente começou, né? Aí os grupos começaram a aumentar, né? O grupo, adiciona tal mãe, adiciona tal mãe. Hoje nós somos 55 mães, né? E para uma cidade pequena, né? Mães atípicas. E aí começamos, né, com a reunião. Vamos começar a reunir essas mães aí, pelo menos fazer uns encontros uma vez por mês, ou fazer uma roda de conversa e a gente
né, se unir ali, trocar, nem que for para trocar choros, lágrimas, às vezes, falar, tô aqui, eu também faço isso, eu sei o que você tá sentindo. E nisso a gente foi ouvindo essas mães. E, assim, 90% da frustração daquela mãe, do sofrimento daquela mãe, era porque o filho não tinha acesso aos cuidados que ele precisava. Entendeu? Dificuldade com a inclusão na escola, dificuldade com atendimento, e não só na nossa cidade, aonde eles iam, sempre se sentiram assim, não pertencentes, né? Não incluídos na sociedade. E aí, a gente, né, fazendo essas reuniões, bora montar um projeto, aí a gente já veio várias ideias, olha, a gente podia ter um espaço assim, que trouxesse para cá, deixasse tudo pertinho, para essas mães, as crianças não precisarem ir, né? Porque tem o transporte da prefeitura, mas é aquilo, né? Vai de manhãzinha, volta só à tarde. Para uma criança atípica é muito difícil, né? Desafiador. Então, assim, vamos trazer para cá, né? Olha as sonhadoras, né? Tipo assim, fora da casinha, né? Vamos trazer para cá, que é o melhor. É assim que as melhores ideias, os melhores projetos começam. E assim, né? Eu tenho uma música que fala, é meu lema, um dos meus lemas é sonha mesmo, não tenha medo de sonhar, que, né? Uma hora acho que a gente põe o pé e Deus vai colocando no chão. E aí as mães ficaram, né? Nossa, que incrível, vamos, vocês vão conseguir, e sempre, né, nos dando força, né? Vocês vão conseguir. Eu acho que, assim, o comecinho foi... Acho que começou com poucos, né? 4, 5 mães que foram acreditando, né? Porque a gente ouvia muito, né? Ah, esquece, não dá. Já... Imagina, ninguém olha, ninguém faz. E a Gisane, tá bom, mas nós vamos começar. Aí a gente começou a falar, nossa, o que tá faltando? O que a gente pode fazer? Porque assim, a gente não tem dinheiro. Então vamos lá. O que a gente pode fazer, as meras? Bom, mas a gente aprendeu a pedir, porque foi um desafio, porque eu não gosto de pedir nada pra ninguém. Eu sempre sofri com isso na vida. Foi um outro grande aprendizado. Vamos pedir. Essas crianças não são inclusas nem em festas. Então, assim, essas mães ficam... Por que essas famílias nunca apareceram? Não é que elas nunca existiram, elas sempre existiram. Só que elas estavam guardadinhas. Então, peraí, o que a gente pode fazer? Vamos reunir uns amigos, vamos cada um dar 50, 100 reais, vamos fazer uma festinha para eles, só para eles saberem o que é. Porque a gente, a mãe, que a gente ouvia, porque eu acho que o mais importante é o cuidar de quem cuida, que foi o começo do nosso projeto, né? Que era o sonho da minha irmã, vamos cuidar de quem cuida, vamos cuidar das mães. Porque das crianças, a gente achava assim, as crianças devem cuidar aqui, né? Mas aí depois a gente foi vendo que isso também não acontecia, por isso que aí nasceu o projeto. Mas vamos cuidar pelo menos das mães, vamos se unir, vamos dar força uma para outra, que eu acho que assim, isso vai ser legal, vamos. Aí a gente começou a ouvir, né? Ah, meu filho nunca foi convidado para uma festa de aniversário. Outro, meu filho nunca andou de bicicleta. Ah, meu filho nunca foi num pula-pula. Que nem tem essas carretas aí, né? Que vem em festa. Nossa, acha, a gente nem é só condição financeira. A fila é gigante. Como que uma criança fica numa fila enorme daquela, uma criança típica, para esperar para ir na carreta. Aí outros, o barulho. Então, assim, tem muitas coisas que a gente começou a ouvir. Fora a parte, não tem terapia, não tem isso, não tem aquilo, a escola não tem auxiliar. Mas, graças a Deus, no segundo ano, a Irapuã conseguiu auxiliar para todas as crianças ali. Se tiver uma ou outra que não tem, a gente também não tem, a gente não tem conhecimento hoje. Mas aí começou isso. Eu falei, o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma primeira festinha para chamar essas famílias, porque quem vem, se dá certo, né? Se não dá certo. E aí a gente fez a nossa primeira festinha. Já veio, era de umas 30 e poucos mães, uns 30 e poucos, foram 21 famílias. Sabe o que eu lembro? Na nossa primeira festa, a gente ganhou 21 brindes. E eu ia fazer sorteio. E deu 21 famílias direitinho, os 21 brindes que a gente ganhou. Falei, nossa, gente, todo mundo tá com presente aqui. E foi uma festa que a gente convidou os pais, os irmãos para virem. Então a gente chamou a família para vir. Porque os encontros eram só com as mães. Algumas mães traziam as crianças. Mas essa foi a primeira festa que a gente chamou para vir todo mundo, né? E nossa, como vai ser? E assim, foi muito legal. A gente viu os pais ali, né? Vieram os pais e que a gente ficou assim, super feliz. Irmãos, aí a gente conseguiu alugar, né? Pula-pula para as crianças. Então, assim, teve criança que não tem como você não chorar. Várias crianças entraram a primeira vez no pula-pula. Então, assim, e não só criança, viu? Autista já adulto, que nunca tinha, 20 e poucos anos, nunca tinha entrado. Meu pai é uma pessoa que acompanha muito a gente, né? Tudo que a gente vai fazer.
E quando ele olhou, eu só vi ele saindo de fininho, assim, a chorar, porque é uma emoção para uma mãe, entendeu? É uma coisa assim, que é uma coisa idiota para qualquer um, de repente, uma criança típica para o meu filho, mais velho. Mas para uma criança assim, não tem como você não se emocionar, entendeu? Ou ter a pipoca, o picolé à vontade, porque também tem muitas famílias que são carentes. Então, assim, a gente falou, nossa, que legal. Não é de graça, pode ir, Não. sabe? Eles ficam Foi assim. fantástico a primeira festa. Tem que eu falei, gente, eu acho que esse pessoal já é muito maior a coisa do que a gente está imaginando. E aí a gente continuou, né? E aí cada vez veio mais. A gente não vai falar das pessoas para agradecer aqui, porque são muitas pessoas que ajudaram a gente. Muitos empresários, também pessoas físicas, de Irapuã, fora de Irapuã, amigos. Então, assim, muito. Aí todo mundo começou a ajudar e a gente conseguiu fazer. Acho que foram 3 festinhas, né? Acho que legais, assim. Do Dia das Crianças também, a festa junina, o Dia das Crianças foi muito legal, a gente conseguiu brinquedo, deu brinquedo também, para os adolescentes, chocolate, as coisas. Sempre, outra empresa que ajuda muito a gente, essa a gente pode agradecer, que é a Qualicom, né? Eles também liberaram, a gente pode falar deles. Então, a parte de alimentação, a gente pode pedir, eles vão lá, eles doam pra gente, a gente coloca na festinha. Isso foi na segunda festa, né? A primeira a gente foi assim, né? Você faz um bolo? Aí eu peguei o WhatsApp com os amigos, você pode fazer um bolo pra festa? Faço. Ai, sorveteria, você pode doar sorvete? Porque eu falo que eu passo a peroba na cara. O não a gente já tem, né, Gabi? Bora conquistar o sim. E foi assim, aí um levava um bolo, o outro levava uma torta, aí tinha mães que também às vezes perguntavam, Gi, posso levar alguma coisa, né? Amigos, vai, ó, pega um refrigerante lá. E assim, olha, eu não sei, não lembro de ter recebido um não. Não lembro, sabe? E aí tudo, a gente sempre com aquele cuidado, todos a gente agradece, a gente manda foto, a gente manda o vídeo da festa das crianças, da alegria das crianças. Então, assim, é algo que foi aos poucos, foi, né, tudo de formiguinha, mas foi tomando conta da cidade ali, que as pessoas falaram, gente, eu não... Aí, assim, que a Mônica falou, né, aí, achavam que não tinha essas famílias. Na festa, ficou muito claro que existem essas famílias, entendeu? Porque há hoje, não só falando não da nossa cidade, mas em geral, é uma segregação. Que o que acontece? Não é que as pessoas precisam entender uma coisa que a gente ensinou para a nossa cidade, que aprenderam assim, né? E falaram, nossa, realmente a gente nunca pensou dessa forma. Porque as pessoas fazem uma festa e falam assim, mas eu não falei que é proibido vir. Não, tudo bem, mas você adaptou para essa pessoa, para essa criança conseguir participar. Você ir até a festa é uma coisa, você participar é outra. Que nem você coloca lá, não, mas tem o Papai Noel, vai dar bola para... Nossa, sobrou bola para 2 cidades. Mas e aí? E a fila para chegar, essa criança chegar até o Papai Noel, chegar até o presente. A frustração da criança, da família. Sim. Então, a família mesmo se isola para evitar essas frustrações. Chegar lá, vou ficar 2 horas numa fila para pegar uma bola, eu nem vou. Então essa família ela nem vai. A maioria não vai para não se frustrar. Ou é o barulho, ou é a questão, eu acho que o que mais pega é a fila mesmo, porque se você tem uma fila preferencial, nem que a criança, você vai lá só para a criança ter aquele momento de receber o presente, tirar uma foto, entendeu? Então então, assim, para que as pessoas entendam, né? Você convidar para a festa é uma coisa. Agora, você permitir que aquela pessoa permaneça ali e vivencie como as outras pessoas. Que nem o cego, um surdo. O que tem para eles? Você entende? Um cadeirante. Tem acessibilidade para esse cadeirante? Então, assim, a gente começou a trazer esse olhar para a cidade. Porque não tinha mesmo. E talvez por essas pessoas ficarem em casa e não pedirem, talvez não reivindicar os direitos. Né? A pessoa chega e fala, não vou lá, nem vou lá, porque lá meu filho não vai conseguir ficar esperando. E aí eu vou pedir, as pessoas vão achar, poxa. E uma coisa assim que eu gostaria até de colocar aqui, que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, o autismo principalmente, ele é um transtorno, mas ele é oculto, ele entra nas doenças ocultas, né, que eles falam, pode usar até o colarzinho do girassol. Por quê? Você chega numa fila preferencial com meu filho ou com o filho dela, vão falar, nossa, mas ele não tem nada, porque não é visível, ele não tem uma questão física. É um transtorno. Então, assim, é lá dentro
do cérebro dele. O cérebro dele funciona diferente, pensa diferente, age, se comporta diferente. Pode ser assim, que se você ficar perto de um autista, você vai conseguir identificar pelo comportamento, mas aí você tem que ficar um tempo ali perto dele. Você só olhar ali na fila ali, quantas vezes você vai no mercado? Eu mesmo, nunca peguei fila preferencial, porque eu sei que eu vou ser olhada de lado e vão falar. Tem pessoas que vão falar, o que é seu filho? Você não tem nada aqui, você não tá grávida, você não... E falam mesmo, entendeu? Então, para evitar, a gente acaba ficando lá na fila comum e segue o... Mas tem mães que não tem como fazer isso, que o filho realmente ele não espera. Então, assim, as mães evitam, você começa a evitar estar em festas, ir em aniversários, por conta do comportamento do filho também, que até no aniversário tem a filhinha para pegar as lembrancinhas, as sacolinhas, você entendeu? Então, assim, a gente está tentando também trazer essa consciência para a cidade ali, entendeu? Para as pessoas poderem ter esse olhar. Né? Não adianta falar, porque esse autismo não é uma doença. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Porque às vezes a gente ouve comparações que assim, mas por que ele não pode esperar e um outro doente pode esperar? Mas as pessoas entendem que ele não é doente. É um transtorno. Tudo que não tem cura não é doença, não é uma doença. Então, é importante entender que transtorno é transtorno, doença é doença. A gente respeita as pessoas que estão doentes, claro. Só que não vou dizer todas, né? Mas a grande maioria, ela tá ali consciente, ela sabe o que está acontecendo, né? Caso, né? Umas exceções. Mas no caso do autista, ele, a hora que ele quer e ele quer. Não tem noção do espaço. Muito difícil. Ainda mais aqueles que eles se mutilam, né? Eles se machucam. Então, assim, se mordem, ou mordem a família, mordem quem tá perto, joga as coisas. Meu filho era muito disso. Tudo que ele catava, ele jogava. Ele já quebrou uma TV minha. Uma das coisas, né? Que ele já quebrou. De jogar o brinquedo. Pra quê? Pra me atingir. Não para me bater em mim, mas ele sabe que se ele batesse ali, ele ia me atingir. Então, assim, tem muitos casos. Hoje ele já não faz mais isso. Mas ele fica bravo, ele quer vir para chutar. Então, assim, você fala, para, segura. E não adianta você gritar, e não adianta ser... Porque a todo lugar que você vai, e acontece uma crise, alguma coisa assim, as pessoas parece que esperam você fazer a correção. Assim, se é uma criança típica, meu filho mesmo, eu corrigi várias vezes. Só que no caso do Breno, não funciona. Porque se eu for corrigir e gritar e brigar com ele, ele vai piorar muito mais. Né? Então, assim, aí você tem que deixar acalmar, tranquilizar, e aí sim conversar. Mas até isso passar, a sociedade para as pessoas já olhou, entenderem, já falou, quando um autista está em crise, o córtex pré-frontal dele não funciona. Então, o que acontece? Ele não tem controle inibitório, você vai falar com ele, ele não processa o que você está falando, ele está todo desorganizado. Imagina que a gente pega e compara com um pisca de Natal, né? Tem várias velocidades, né? O dele tá naquele que é muito intenso. Então, assim, não adianta você conversar, é a mesma coisa quando uma pessoa está muito estressada. Você vai conversar com a pessoa no momento... Não age racionalmente, né? Não, vai ter que esperar baixar a poeira para depois. E olhe lá se ainda ele vai conseguir processar tudo aquilo que aconteceu. Entendeu? E aí vem a culpa, porque o autista ele tem, depois da crise, somente o nível 1, ele se sente culpado. Nossa, por que eu fiz aquilo? Por amor de minha mãe, por que... Aí vem a questão, aí você tem cuidado emocional dele, porque meu filho mesmo acontecia muito, ele quebrar a porta, quebrar as coisas dentro de casa, e depois ele vem, mãe, o que eu fiz? Sabe? Aí vem aquela culpa, entendeu? Então você tem que lidar com isso também. Muito amor, resiliência. Aí depois tem que lidar com a Gislaine, lidar com a Mônica, com a culpa. Gente, e de onde surgiu esse nome? Abraço Atípico. O que é a missão do projeto? O que vocês querem trazer aí para a sociedade? Acredito que seja abraçar mesmo essas pessoas. Abraçar, é acolher, trazer informação dentro do abraço, é mostrar que a gente está ali, né? Então, assim, o que a gente tem feito nesses 2 anos é isso, né? É dizer, estamos aqui. A gente tem limitações, mas até onde a gente puder ir, nós vamos. Nós vamos atrás, a gente vai atrás de informação. Não é fácil, porque muita coisa a gente tem que dizer, olha, não funciona assim. Ou mães que chegam, não, eu tenho certeza que meu filho é autista, e a gente
faz um trabalho com os amigos do projeto também de realizar algumas avaliações neuropsicológicas que não tem no SUS. E o convênio está começando agora a liberar essas avaliações. E, então, não é uma avaliação barata também. Então, a gente faz esse trabalho com elas também. Alguns casos vêm que a criança é autista, em outros casos não. Realmente, a criança tem outras comorbidades, né? Porque tem autótico, tem TDAH, tem dislexia, tem outras coisas, né? Então, a gente faz esse trabalho também. Mas eu acho que o abraço atípico, que minha irmã briga por esse nome muito, que já tentaram tirar, né? Quando a gente foi escrever o projeto, foram quase 8 meses a escrever um projeto, porque é muito detalhe, né? As pessoas não entendem. Ah, não, é só isso. Não, não é isso. O projeto, ele é muito grande, né? Um dia eu estava comentando com um amigo, ele falou, ai, nossa, eu achei que ia ser uma salinha de atendimento. Eu falei, não, o projeto é um projeto muito grande. Pra gente é grande porque, assim, o que eu ouço muitas vezes, que a Andrea falou outro dia, eu nunca vi nada parecido, né? Porque é a família. Então, assim, a gente está juntando duas coisas, né? Que eu acho que é super importante. Fora a família, que para mim é um pilar, a gente está trazendo a terapia, que é algo muito importante, você cuidar do emocional, e trazendo o esporte para cuidar da parte física. Porque o esporte, ele traz autoestima. Então, assim, além de várias melhorias motoras, bom, o esporte, ele ajuda em tudo, né? Até na parte mental. Equipe, olhar o outro, né? Que o autismo, o autismo, a palavra autismo significa para dentro, para si. Então, ele só olha para si, ele não consegue olhar para o outro. Ah, eu deixei a minha mãe triste, ele não consegue ver isso. Ah, eu magoei um amigo meu, ele não tem essa percepção. Lógico que com muita terapia, ele vai desenvolver essa habilidade. Uns sim, outros não. Sim. Mas a maioria tem essa dificuldade, entendeu? Ele olha para si. Entendeu? Então, assim, o esporte, ele ajuda você vai perder, vai ganhar, uma hora eu ganho, uma hora eu perdo, tem a vez do outro, eu tenho que esperar o outro, entendeu? Isso é muito importante. Então, assim, e a questão que ela falou da autoestima, que é a questão, né, essas crianças, autoestima, você pode ver aí várias pesquisas que é baixíssima a autoestima deles, né? O não se sentir acolhido, pertencente a um grupo. Então, a autoestima sempre assim, tem algo errado comigo, porque o outro consegue, eu não... Então, né, tem aquela percepção. E é muito importante também a gente deixar aqui, né, que tem muita coisa, gente, pra falar. Mas, assim, o autismo nível 1 de suporte, ele sofre mais do que a própria família. Por quê? Ele percebe o bullying, ele percebe a diferença. Se alguém passou e não cumprimentou, olhou, ele percebe, entendeu? Ele percebe a exclusão dentro da sala de aula, olha, por que não me chamam para isso? Por que sempre me deixam... É sempre assim. Agora, o nível 2 ou 3, principalmente o 3, quem sofre mais é a família. Porque o nível 3, ele tem a deficiência intelectual, né? Ele tem o cognitivo mais comprometido. Então, ele não percebe se alguém fez bullying com ele, se alguém excluiu ele não percebe, mas a mãe percebe. Então, essa mãe sofre mais porque o filho não consegue se defender muitas vezes. Então, assim, é muito importante ter... Não que o nível 1 não sofra, é um outro desgaste. Mas o autista nível 1 está tendo muita questão de depressão, suicídio, emocional, né? Porque o emocional é muito comprometido. A parte emocional tem que tomar muito cuidado. Então, sempre, você que tem um filho, você que tem um sobrinho, um amigo, valide a dor. Valide o que ele está passando. É muito importante para o nível 1 de suporte a validação de tudo. Nada é frescura. Querer ouvir que aquela dor é frescura é muito... Então, assim, se você talvez não compreenda, respeite e valide. Escute, Isso. E aí, o esporte vai ajudar muito. A gente ficou encantado, né? Porque quando a gente falou do esporte, a gente ficou meio assim, né? A gente queria muito terapia, porque é a nossa realidade. Sim. Mas quando a gente foi buscar os benefícios do esporte para essas crianças, é surreal. É surreal. Eu convido ao pessoal da área de educação física a investir mais nessa área. Porque... E são assim, desperta coisas ali, né? Eu tenho um exemplo muito básico, muito simples, assim. A gente tem algumas aulas de ciclismo adaptado hoje em Irapuã, né? Começamos aí o ano passado
E a filha da Bruna, que veio aqui com a gente, né? Teve no podcast com a gente. Ela nunca tinha andado também de bicicleta. Então foi a primeira vez que ela subiu na bicicleta para ela andar. E bem onde a gente faz ali, tem um campo de futebol e tem o parquinho com areia. Ela nunca suportou areia na vida, então ela não suporta areia, não suportava. E aí ela andando de bicicleta, né, ali tudo amarradinha, bonitinha com a professora, ela viu o parque de areia. Ela foi e voltou. Quando ela foi de novo, ela não verbal também. Mas ela fez o gesto que a mãe entendeu que ela queria ir, porque a mãe já tinha tentado levar várias vezes e ela não suporta, né, por causa da sensibilidade. E ela foi, ela sentou na areia, começou a brincar. Então, assim, olha só, uma subida na bicicleta, olha o despertar por brincar no parque de areia. Quantas vezes, talvez, olha só, uma TO teria trabalhado quantas sessões, de repente, para conseguir fazer com que ela mexesse na areia. E o despertar de estar ali num local aberto, arborizado, na bicicleta. Então, assim, o estímulo, isso assim, é muito importante. Quando a gente vê também a família, a gente teve um outro, o Luiz, que eu nunca vou esquecer daquele dia, já uma criança com a parte motora bem comprometida. Quando ele subiu na bicicleta pela primeira vez, se você visse a alegria, a gente tem vídeo dele, se você visse a alegria dele. E a mãe chorava em prantos, e a gente já saiu andando, né? Porque você não pode ficar na frente. Mas é emocionante. Então, assim, a superação, sabe? O sofrimento que aquela família já carregou. E quantas pessoas falam, imagina, andar de bicicleta. Ele nunca vai mandar numa bicicleta. Então, assim, são histórias, assim, de vida. Então, o Abraço Atípico, ele vem para isso. Ele é muito amplo, né? A gente não quer só trazer só informação. Lógico, agora começamos um podcast para a gente levar mais informação, que eu acho que é importante, porque vai além da nossa cidade, né? Mas o Abraço Atípico, ele é isso, é para a gente abraçar a família, trazer para perto, dizer, olha, nós olhamos para vocês, nós vamos tentar ser a voz, vamos lá, vamos ser voz de vocês, porque tem muitos lugares. A gente adoraria que várias cidades copiassem o nosso projeto. Então, a pessoa sempre fala, mas você mostra. Mostro, não tenho problema em mostrar. Se alguém tem interesse, não tenho problema nenhum com isso. Eu adoraria que tivessem muitos projetos assim, sabe? Que muitas famílias fossem abraçadas. O que nós não tivemos lá atrás, e a gente sabe a dificuldade que foi, como mães atípicas, que essas famílias que estão chegando aí, ou que ainda estão, mas estão escondidinhas, que elas tenham esse abraço, que elas sintam esse abraço, sabe? Em informação, em carinho, a gente entender a dor delas, porque a gente tem muita empatia, né? Então não é só com o autista, então nós somos mãe de autistas, mas não é só com o autista, né? Então hoje a gente acolhe, por isso que a gente até trouxe a Andréia aqui, que eu acho que é importante, né? Não é só o autista, né? A gente tem várias famílias assim que as crianças não são, tem a síndrome de Down, tem outros transtornos que a gente também acolhe. Adoraríamos acolher todos, ainda não dá, mas quem sabe um dia. Abraçar todas as famílias. Deus. Tá aí um pouquinho da rede social de vocês. Isso. Convido vocês a olhar lá, ver, tem uns conteúdos legais, muito informativos, algumas crianças que fazem parte do projeto. Eles adoram Nossas participar. mães. Manda no grupo lá. Faz um vídeo lá falando eu sou Abraço Atípico. Teve do Natal, dando Feliz Natal também, desejando Feliz Natal ali. Eles adoram. Que A gente faz delícia. questão de mostrar que eles são reais, eles existem, essas famílias existem. Né, e tá, a gente fala assim que é o que a Mônica falou, cada história, e o que você falou no começo, né, questão de o Abraço Atípico, ele olha o indivíduo, Esse é o meu Breno. né? É o meu Breno bagunçado. A gente olha o Breno, a gente olha a necessidade da Sofia, a gente olha a necessidade da Angelina, a gente olha a necessidade de cada um ali que tá ali, porque cada um é de um jeito, e cada um precisa de algo diferente, né? E o que a gente puder abraçar. E quando a gente não conseguir resolver, pelo menos a gente vai abraçar. Sabe? Falar pra essa mãe, olha, vai passar, a gente tá aqui, né? O que vocês precisarem. Aí as nossas aulas de ciclismo. Que delícia, gente. Que projeto maravilhoso. Acredito que é de grande impacto na sociedade. Como vocês falaram. Eu tenho uma pergunta, inclusive. Vocês pretendem, com o projeto, atender somente o município de Irapuã? Vocês pretendem expandir? Como é que fica essa questão? O nosso projeto, né, esse projeto foi para o Ministério do Esporte, através da Lei LIE,
que é a federal, não é a lei estadual. Eles permitiram que a gente pudesse incluir até 6 cidades no projeto, né? Então, a gente está buscando, sim. A gente já pensou, desde o comecinho do projeto, a gente pensou em Sales, a gente já pensou em Mendonça. Então, a gente está começando a fazer os estudos, começando a conversar com os prefeitos, né? Não é no intuito dos prefeitos de dinheiro, nada disso, porque é um projeto totalmente financiado pelo federal, então a gente não vai pegar dinheiro, não precisa de dinheiro. Para entender o cenário, né? É mais para entender, ver quantas crianças têm mapeadas, se tem mapeadas, se não tem mapeadas, né? Porque o projeto, ele diz que a gente tem que atender no mínimo 80, né, pessoas. Mas o máximo não existe. Então, mesmo que a gente não consiga dentro do projeto financeiro que a gente tem hoje, a gente vai buscar parcerias para a gente conseguir fazer o máximo que a gente puder dentro do espaço físico que a gente tem. Porque, então já né, chama os colaboradores aí, você de Irapuã e região, que quer fazer parte desse projeto. A Mônica me falou uma vez que é nosso projeto, né, Mônica? Então, ser parte do nosso projeto, ser seu projeto também, chamem as meninas, acompanhem nas redes sociais e vamos fazer esse projeto dar certo, funcionar o quanto antes. Isso aí. Meninas, mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar aqui com vocês? Alguma coisinha que às vezes vocês queriam Eu acho que muita gente tem perguntado em que fase que está o projeto, né? Então é importante as pessoas entenderem. Então o projeto ele está certinho, todo mapeado, foi aprovado e hoje a gente está em busca de patrocínio para o projeto, né? Então hoje são empresas de lucro real para ser patrocinadores, porque existem duas coisas, né? Você pode ser um apoiador do projeto e você pode ser um patrocinador do projeto. Que as pessoas, Mônica, mas eu não sou lucro real, mas eu posso ajudar o projeto? Pode entrar em contato com a gente vai ver de que forma que você pode ajudar o projeto. Mas empresas com lucro real é através da lei de incentivo do governo, que é 2% do valor do imposto de renda, que aí a gente depois, né, dando tudo certo, a gente explica como que é o processo, mas é muito simples o processo, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, né? E a gente está nessa fase, né? Nossa meta é até junho conseguir a nossa cota do primeiro ano mesmo, né, de projeto, que a gente tem 2 anos para fazer as captações, mas que até junho a gente consiga, para que o segundo semestre, a gente já começou em reformas, mas para a gente termine as reformas da casa, para que o ano que vem a gente comece a operar na sede mesmo. Então a gente está nessa fase de captação, então a gente precisa de todas as ajudas. São bem-vindas, né? Compartilhe, ajude, porque não é um projeto simples, é um projeto que vai ter uma equipe multidisciplinar grande, né, que para atender, vai ter a parte de esportes, que é muito importante. A gente já tem parceiros aí que estão apoiando a gente com ecoterapia, que é o local já está até disponível. Então, assim, tem muita coisa boa para acontecer, muita coisa boa mesmo para essas famílias. Ainda não é um projeto completo que a gente já tem outros mini projetos na cabeça, mas a gente precisa começar com um pezinho no chão, né? Então, a gente já trazendo o esporte e a terapia, acho que assim, já vai melhorar muitas coisas. Depois dos 2 anos, a gente segue para um segundo passo, mas vamos devagarzinho aí, né? E com a ajuda de todo mundo, porque a gente também tem pessoas já se voluntariando, a gente vai poder trabalhar com voluntários, não tem problema nenhum, tem gente que quer ajudar, pessoas aposentadas, professores. A gente não nega ajuda, de verdade, a gente precisa de ajuda. Quanto mais, melhor. Sempre vai ter o que fazer, quem procurar, a gente vai achar uma coisa. As famílias têm muito mesmo, precisam de muita ajuda em vários sentidos, né? Físico, emocional, enfim. Social, financeiro, e não é só com dinheiro, às vezes até ensinar como aquela família se organizar financeiramente. A coisa vai muito além, né? A gente pensa muito nos jovens, principalmente eu penso muito nos adolescentes que estão saindo da escola do estado. Hoje não se tem nada, que nem na minha cidade tem o futebol e o vôlei. Mas para o adolescente já não tem mais, porque até 16 anos ali. Então o que você faz com essas crianças especiais quando elas saem dali? Então a gente pensa até nessa etapa. Como prepara ela para o mercado de trabalho? Como que as empresas vão receber essa criança, né? Conscientizar as empresas da região para estar acolhendo, né? E a gente pensou em uma coisa que também é muito importante. Essas famílias, muitas delas têm problema com transporte, né? Até próprio dentro da cidade, né? Porque onde vai ser o local do projeto fica um pouco afastado do centro.
Então a gente também vai disponibilizar uma van para a gente buscar essas famílias que tiverem necessidade, que a gente busque também. Então a gente vai tentar organizar isso, porque tem crianças que estão no sítio, que também tem dificuldade de chegar até a cidade, entendeu? Então a gente está tentando, dentro do projeto, está contemplando essa parte aí também para as famílias, graças a Deus. Que bacana. Vamos compartilhar. Se vocês verem essa camisetinha aqui com esse logo, compartilha. Porque onde chegar, como é ali, né? A lei de incentivo é nacional, então não limita a empresa só do estado ou só aqui da região. É nacional. Se você conhecer uma empresa que gostaria de ajudar e às vezes não sabe como ajudar, o que ajudar e gosta de ajudar, estamos aí. Acho que precisa falar de mais uma coisa da Pedala, né? Acho que a Pedala Brasil, ela abraçou também nosso projeto, né? Nossa causa. Então, acho se não fosse a Pedala também, as coisas talvez teriam sido um pouco mais difíceis. Então, a Pedala apoiou nosso projeto, abraçou nosso projeto e disse, vamos juntos. Então, ele levou nosso projeto para o governo, fizemos todo o processo bonitinho. Então, hoje tudo é feito através da parte burocrática da Pedala Brasil, né? O Abraço Atípico é um projeto da Pedala Brasil hoje, né? Então, assim, a gente agradece muito também o Vanderlei, que, nossa, nos ajudou, nos apoiou, continua apoiando e tá no bolo. E tá aí para nos ajudar e deu a mão e vamos embora juntos. Eu acho o que a gente fala, que um abraço, né? Através de um abraço, vai estar abraçando muitas famílias aí. Então, né? Se você abraçar, o outro abraçar, um abraço só no nosso projeto vai abraçar mais de 80 famílias. E a gente quer agradecer vocês também por toda a oportunidade. Tanto eu acho que no podcast da Voz Abraço Atípico, como a gente hoje aqui no Empreendedor, a gente agradece demais. Vocês estarem ouvindo a gente, doando o tempo de vocês pra gente, né? Esse espaço, eu acho que assim, de coração é importantíssimo pra gente. Vocês ainda vão ver a gente voar lá. Com certeza. A gente fala que pessoas como vocês, né? E muitos outros amigos do projeto impulsiona nossos passos, né? Porque se não fossem os amigos do projeto, talvez a gente não teria nem na metade do que a gente está hoje, né? Conquistando aí espaço, ganhando voz, né? Podendo dar voz a essas mães, principalmente, que é o nosso, né? Eu falo que do nosso projeto, no Cuidando de Quem Cuida, o intuito é dar essa voz, elas se sentirem vistas, ouvidas, que é muito importante, né? E é isso, e transferir bastante informação, conhecimento baseado no que a gente vive, na nossa experiência, né, que eu acho que a gente ganha um pouquinho de autoridade para falar com essas famílias, porque a gente passa na pele, né, muita coisa. Eu vejo, a cada vez que eu escuto uma mãe, uma história, eu falo, às vezes eu não passei nem metade do que aquela mãe passou, e aquilo me ensina também, né, e fortalece nossos passos, porque a cada história que chega até nós, cada pedido de ajuda, de socorro, potencializa o nosso propósito, o nosso querer e adiante. A gente esquece as vozes que tentam desanimar a gente, né? E a gente foca no que a gente veio para fazer, que é abraçar essas famílias. Gente, parabéns pelo projeto mais uma vez. Parabéns por, mesmo precisando do abraço, vocês estão querendo abraçar. Não uma, não duas, mais 80 e mais, sempre voando alto. Então, parabéns para vocês. A honra é toda nossa de poder ter conhecido vocês. Obrigada por aceitar o convite. Nós estamos sempre de portas abertas para vocês, porque o projeto precisar, tudo que tiver ao nosso alcance, a gente vai estar lutando junto. E espero que nesse podcast chova de patrocinadores para vocês. Vamos estar aí com essa casa funcionando, né? Se Deus quiser. Foi um prazer receber vocês, gente. Obrigada. Espero vocês daqui a alguns anos ou daqui a um ano vindo falar que o projeto já é um sucesso, que já tem vários por várias cidades e assim consecutivamente. Esse é o propósito, né? Esse é o objetivo, aliás, Obrigada. É isso aí, pessoal. Obrigada por terem ficado até o final desse podcast maravilhoso. Convido você que se interessa em colaborar, que tem essa condição de colaborar, entrar em contato com as meninas, a Mônica e a Gislaine. Vou deixar para vocês as redes sociais delas, vou deixar o link, o e-mail, tudo certinho na descrição do vídeo. Entre em contato, porque a sua ajuda pode parecer pouco, mas
com a ajuda do outro e do outro e do outro, se torna um montante que é capaz de realizar esse sonho para diversas famílias. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e compartilhar esse vídeo com uma família atípica, não atípica, com o avô, com a avó, com todo mundo. E é isso aí, obrigada!